Após selecionar o jogo número 4, você deve clicar na opção Jogar. Este é o carro branco. Este é o início do precipício. E esta é a ponte de pedras. Vamos calcular o módulo da velocidade da ponte de pedras para que ela chegue ao início do precipício juntamente com o carro branco. Para começar o jogo, deveremos clicar no botão Play. O cenário do jogo é este. Após clicar no botão Play, surgem placas com informações do veículo. Como poderemos calcular a velocidade da ponte de pedras para que ela chegue ao início do precipício juntamente com o carro branco? Como a ponte de pedras sairá dessa posição atual, se deslocará até o início do precipício, e isso tem que acontecer juntamente com o carro branco. Que velocidade deverá ser essa? Simplesmente é preciso que se saiba o tempo de movimento do carro branco, já que é nesse mesmo tempo que a ponte deve completar o seu movimento. Em que tempo o carro branco se desloca da sua posição atual e chega ao início do precipício? O tempo de movimento da ponte é igual ao tempo de movimento do carro. Evidentemente, a ponte deve se deslocar de sua posição atual até o início do precipício, e isso deve acontecer no mesmo tempo em que o carro branco vai se deslocar ao início do precipício. O nosso desafio inicial consiste em calcular o tempo de movimento do carro branco até o início do precipício. Para calcular o intervalo de tempo, é preciso saber a velocidade média do carro branco. Para calcular a velocidade média do carro branco, basta observar as informações nas placas. Por definição, nós já sabemos que a velocidade média é a variação do espaço dividida pela variação do tempo. Esta é a equação da velocidade média. O ΔS é o espaço final menos o inicial. O ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Substituindo essas informações da fórmula pelos dados que temos nas placas, esta é a equação, e aqui nós iremos, continuando ela, resolver os cálculos. E, portanto, efetuando esse cálculo, encontramos 74,69999 aproximadamente. Com essa quantidade de 9, nós poderemos arredondar o 6 para o número 7. E, finalmente, temos a velocidade média aproximada do veículo de 74,7 metros por segundo. Agora, falta descobrir em quanto tempo o veículo chegará ao início do precipício. Para encontrar o tempo, vamos usar a seguinte equação. Espaço é igual ao espaço inicial mais a velocidade média vezes o tempo. Com a equação modelo, iremos substituir os dados pelos valores conhecidos. O espaço final do veículo é exatamente a posição do precipício, que é 832,5 metros. Esse é o espaço final. O espaço inicial é a posição atual do veículo. Nesse movimento que estamos considerando, a posição atual dele é válida como posição inicial e, portanto, a posição inicial dele é 523,4 aproximadamente. Então, o espaço inicial ficou 523,4. A velocidade média do veículo nós já tínhamos calculado antes. Agora, nós vamos isolar o tempo. Mantendo a equação que já tínhamos, vamos passar o 523,4 para o primeiro membro, trocando o sinal dele. Ficou negativo. Do outro lado da equação, mantemos o 74,7 vezes o tempo e vamos fazer essa subtração. Após a subtração, encontramos 309,1 e mantemos 74,7 vezes o tempo. Agora, nós vamos inverter a posição dos dois membros. 309,1 vai para o lado direito, 74,7 vezes o tempo vai para o lado esquerdo, sem trocar sinais. Nesse caso, chamamos isso de truque do espelho. O 74,7 está multiplicando o tempo. Vamos passar para o outro membro da equação, dividindo. Fazendo essa divisão, vamos desprezar 872824632 e vamos arredondar para 5 o número 4. E este é o tempo aproximado, 4,137885 segundos.
Isso significa que, para que o carro branco se desloque da sua posição atual e chegue ao início do precipício, ele precisará de 4,137885 segundos. E o mais interessante, neste mesmo tempo, a ponte móvel deverá se deslocar de sua posição atual até o início do precipício. Agora que temos o tempo, é fácil descobrir a velocidade da ponte móvel. Basta usar a equação espaço igual a espaço inicial mais velocidade média vezes o tempo. Alguns dados são importantes para simplificarmos o problema. O espaço final da ponte móvel será exatamente o início do precipício, porque ela estará se deslocando da sua posição atual, que é 1040, que por sinal é a posição inicial dela, e chegará ao início do precipício, que será a sua posição final, dada por 832,5 metros. Estas informações estão organizadas aqui. E o tempo de movimento da ponte móvel é de 4,137885 segundos, que é o mesmo tempo de movimento do carro branco. Sendo assim, usando a função horária da posição no movimento retilíneo e uniforme, e substituindo os dados conhecidos, onde S é 832,5 e S0 é 1040, podemos observar aqui do lado esquerdo, a velocidade média é desconhecida, só abaixamos, e o tempo aqui na esquerda 4,137885, só substituir. E agora nós vamos resolver aquela equação. Passando o 1040 para o lado esquerdo, ele fica com sinal negativo. Efetuando essa subtração, encontramos negativo 207,5, isolando aí a velocidade média com o tempo do lado esquerdo e passando 207,5 para o lado direito. Lembre-se que essa mudança de termos, colocando o segundo membro para o primeiro membro e o primeiro membro para o segundo membro, é o truque do espelho, não pode mexer no sinal, é só uma troca de posições. A velocidade média de menos 50, 1463 e muitos números. Então temos menos 50,1464 metros por segundo. Se tiver dúvida sobre arredondamento, procure assistir vídeos sobre arredondamento de números, ok? Então acabamos de encontrar a velocidade média da ponte móvel, que é menos 50,1464 metros por segundo. O valor negativo que aparece é por causa da direção do movimento da ponte móvel. Ela se move contra o sentido da trajetória. E concluímos o nosso exercício. Obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça de compartilhar, de curtir e de se inscrever no canal. Tchau!